Gente, obrigado. Eu acho que hoje aqui a gente vai tirar várias lições, né? Mas principalmente a gente vai ter direcionamentos, porque eu acho que para tudo na vida, Fábio, a gente tem que ter planejamento, né? Sim. Então tem, às vezes, assim, nós que trabalhamos com treino, protocolos, planejamentos de treino, fala, pô, mas você é muito sistemático. Eu acho que você tem que ter um sistema na tua vida para tudo, principalmente na parte financeira. Primeira pergunta que eu quero te fazer, cara. Sabendo que a educação financeira é extremamente importante para você ter aí seu discernimento, não só o seu em si, mas planejamento familiar, né, essas coisas. Por que a gente, de um tempo para cá, em algumas escolas até tem, mas por que a gente não teve tanta ênfase em educação financeira nas escolas? Cara, eu acho que falta principalmente vontade política aí, né? Eu acho que um povo muito bem informado, muito bem esclarecido financeiramente acaba dando, de uma certa forma, prejuízo para um político no longo prazo. Uma pessoa que se informa mais, uma pessoa que entende mais como funciona o sistema financeiro, automaticamente, na minha visão, acaba votando até melhor. Né? Então a pessoa vota melhor, então vai pesquisar mais a vida da pessoa que está colocando lá dentro, seja deputado, vereador, presidente, governador. Então automaticamente acho que o nível da política subiria um pouco, né? Então talvez não haja uma vontade política, né, em fazer com que isso aconteça, né? E por conta disso surgiu o AGF, né? O AGF, a única instituição autorizada a falar em nome do Luiz Barsi, que é o maior investidor do Brasil. E o legal que a gente sempre conta aqui é que o Barsi era um engraxate que se tornou um multibilionário fazendo essa estratégia. Então ele começou do zero, o que prova que qualquer pessoa de qualquer classe social consegue fazer a mesma estratégia. Mas você tem que ter o principal, que é disciplina e paciência, que é uma coisa que até a gente encontra muito, eu vejo muito em vocês, assim, que eu admiro pra caramba os treinos que vocês fazem, a disciplina e a paciência que vocês têm, eu foco principalmente, e eu acho que bate muito, assim, as ideias são muito parecidas, né? Se você tiver essa disciplina, essa consistência e paciência no mercado financeiro, é impossível você perder dinheiro com ações. Aliás, é muito mais possível você multiplicar, assim, de uma maneira muito exponencial o seu dinheiro, algo que não acontece do dia para a noite. A multiplicação no mercado financeiro acontece com o tempo, nunca do dia para a noite. Então, a gente sempre fala que você consegue se aposentar no mercado financeiro, você consegue ter uma renda digna para sustentar você, sua família, seus familiares, as pessoas que você mais ama, fazer o que você quer, sem depender das migalhas da Previdência Social, desde que você tenha disciplina, paciência e consistência no longo prazo. Não é do dia para a noite, não acreditamos em jogos de azar, nem nada disso, mercado financeiro, jogo do tigrinho, enfim. Mas assim, a gente respeita os outros tipos de investimentos que existem, mas no nosso caso, tanto eu como o Felipe, a Luiz e o Jean, que são os fundadores, nós praticamos a estratégia do Luiz Barsi, no meu caso são 19 anos fazendo isso, e a independência financeira ela acontece inevitavelmente. Eu comecei com um pouco mais de R$100 na bolsa, pouca coisa, 150 por aí, só que eu sou muito disciplinado, então eu fiz isso e faço até hoje. Então esse mês a mês me permitiu desfrutar do que a Bolsa de Valores pode oferecer para você, que é renda recorrente através de boas empresas pagadoras de dividendos. Normalmente, cara, a gente começa a pensar em educação financeira ou algum tipo de planejamento quando a gente está no desespero, né? Então, normalmente, tá? Não tô querendo direcionar ninguém, mas culturalmente eu falo por mim, enquanto a fatura do cartão de crédito vem, você fala, mano, eu não gastei isso aqui. Aí você, não, é verdade. Então, ou aquela falsa sensação, no, tipo, vai dar. Sim. Você vai lá, pega um tênis, R$1.000, parcela em 5, 200. Aí você vai não sei aonde, 400, parcela em 5, vai dar, 200, mais 100, dá pra pagar. Cara, quando vê, aquela bola de neve. 10 mil, 12 mil. E aí é quando o cara começa a pensar assim, não, preciso me organizar financeiramente. Só que, cara, sempre esse início, essa estratégia vem de uma ação de desespero e eu acho que para uma maior ainda, quando o cara faz um empréstimo. Eu falo porque eu tô passando por isso. Desabafo com você. Todo dia eu vejo lá no Berg e eu falo, Baroni, eu não tô rico ainda. Eu vejo você passando aqui feliz, eu não tô rico. Cara, da onde que veio esse seu interesse pela educação financeira, investimentos? E como, cara, isso não ser algo cultural? Eu falo cultural, cara, porque, brother, todo mano que eu conheço, da onde eu vim daqui, tá endividado, tem uma dívida. Mano. Cartão da Renner, da Riachuelo. Pior que é assim mesmo. Cara, eu vim de uma família que, assim, eu morei perto do Heliópolis, aqui em Nova Heliópolis, né, no bairro Jardim Patente Novo, você quando era criança. Não tem cara, mas o que aconteceu. Morei aqui, estudei em escola pública a vida inteira, né, então eu
Eu convivi com professores dizendo que o petróleo era nosso e o caramba 4, só que nada disso acontecia de fato. Meus pais assim, deram tudo o que eles podiam, mas não era o suficiente para infelizmente, assim, bancar meus custos de vida e tudo mais. Meus irmãos também estudaram em escola pública a vida inteira, basicamente. Então, assim, eu sofri alguns apertos nessa época. E eu joguei basquete. Eu acredito que a minha disciplina e a paciência eu desenvolvi através do basquete, do esporte, né? Então, dos 8 anos de idade, praticamente até os 16 anos, onde eu quase me profissionalizei, eu me machuquei por querer treinar mais que o Michael Jordan, pra vocês terem noção. Eu descobri que ele treinava 9 horas, eu falei, não, então eu vou treinar 10 horas por dia. Obviamente eu não seria igual o Michael Jordan, me ferrei, tive 3 hernias de disco e tal, não era pra mim. Só que aí eu fiquei basicamente assim, eu chorei por praticamente uns 3 dias aí deitado com uma puta de uma dor por conta de hernia de disco que eu tive. Tudo aconteceu no mesmo ano. 3 hernias de disco, eu quebrei dedo, fraturei espinha ilíaca em função de uma arrancada que eu fui dar, apendicite, tudo no mesmo ano e se recuperando e voltando a jogar, né? E era um ano onde eu ia me profissionalizar, acredito muito em Deus, acho que ele falou, não é por esse caminho, para filho, que não é assim. Então, né? Eu não sou um cara religioso, mas acredito em Deus da minha maneira e foi assim que começou. Só que eu via meu pai ralando das 5 da manhã até as 11 da noite, chegava com a mão cheia de graxa em casa, por conta para sustentar os filhos, né? E minha mãe, mesma coisa. Então eu falava, pô, isso não é possível que meus pais ralam pra caramba e eu mal tenho dinheiro assim, a gente mal tem dinheiro pra sobreviver, no caso, né? Então, basicamente, falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a vender site pra internet, que é uma coisa que na época tinha começado a, assim, parecer, fazer barulho. Eu falei, pô, eu gosto de fazer esses designs aqui, vou montar isso aqui. Tipo um e-commerce. Mais ou menos isso. Uhum. Só que eu comecei a vender esses sites para internet e arranjei um estágio numa empresa em São Bernardo do Campo. Essa empresa me pagava acho que R$300 por mês, alguma coisa assim. Eu pegava e dava dinheiro para minha mãe, para meu pai, para ajudar lá em casa, né? E só que aí eu falei assim, porra, eu faço... Aí tem a veia empreendedora também, né? Que é uma coisa que eu falo sempre pro Isaú também, que eu enxergo bastante nele. Assim, eu começava a fazer site, eu fiquei bom nisso, nesse negócio de fazer site, eu fazia uns 5 por mês e eu via meu chefe ganhando muito mais do que os 300 que ele me pagava. Então eu falei, bom, ou eu posso ficar reclamando aqui da vida, né? Ou eu posso agradecer ele, obrigado e tal, agora eu mesmo vender os sites. Então eu comecei a vender de porta em porta, saía de porta em porta para vender site. E cara, eu pensava, bom, se, sei lá, cada site custa R$2.000, eu preciso vender X sites aqui e vai dar certo. E cara, foi o que eu fiz, saí vendendo de porta em porta, via... sei lá, passava na rua, via escritório de contabilidade, ligava para o escritório de contabilidade, marcenaria, ligava para marcenaria e tal, e ia fechando. A cada 10 empresas que eu visitava, 2 acabava fechando o site lá, só que era o suficiente para que eu pudesse viver e começar a botar a perninha no mercado financeiro. Eu comecei fazendo day trade, que é nada mais, nada menos do que você comprar uma ação, rezar para subir e vender um pouquinho depois com medo, como se fosse uma batata quente. Só que pouco tempo depois, essa acho que foi uma grande... Graças a Deus, de novo, não é nada acontece por acaso. Graças a Deus, eu acabei conhecendo o seu Luiz Barsi, através do meu irmão, que treinava num lugar. Conheci um rapaz lá que chamava Luiz Sintra, acabei ligando pro escritório do Barsi, que ele trabalhava na Elite Corretora. E, cara, do nada, me atenderam lá. Eu falei, alô, tipo, queria falar com o Barsi. Rádio Jovem Pan? mais ou menos isso. Queria falar com o Barsi, tá bom. E a mulher me passou o seu Barsi. Caraca. E 3 dias depois eu tava sentado frente a frente com o maior bilionário da Bolsa Brasileira. E assim, eu fiquei 4 horas ouvindo o que ele tinha pra me dizer. De boca fechada, ouvindo, meio trêmulo ainda, porque eu falava, porra, é o Barsi, né, cara? É tipo o Silvio Santos, assim, do mercado de ações. E, cara, eu pude, assim, absorver tudo que ele tinha pra me dizer, né, na hora. E aí eu comecei essa aventura. No começo era uma grande aventura pra mim. Então eu pegava todo o dinheiro que eu recebia dos sites, ajudava meus pais, e com uma parte, 100 e poucos reais, eu acabava investindo do jeito que o Barsi me ensinou. Só que, como tudo que é de bom leva um pouco de tempo para acontecer, eu fiquei 3 anos basicamente fazendo a mesma coisa. Compra no mês 1, compra no mês 2, no mês 3, no mês 4, no mês 5. No ano 3, fazendo a mesma coisa, não acontecia nada, assim, parecia que eu nunca ia viver daquilo, né? Viver de dividendos é um negócio, é uma maluquice, não é para mim e tal. Quando chega a minha mãe e fala assim, olha, todos seus amigos aí que investem em renda fixa trabalham para alguém, e do outro lado você tem o seu Barsi, que saiu de engraxate, é bilionário, não trabalha para mais ninguém, e não é de hoje que o Barsi
bem de vida, né? Já desde acho que os 40 anos, ele já tá, assim, já consegue viver dos dividendos, né? Então, ela me deu esse insight e a partir daí eu não parei nunca mais, eu não olhei para trás. Eu continuei fazendo a mesma coisa, que eram os aportes, mais os dividendos, comprando cada vez mais empresas. As empresas tendem a prosperar, simples assim, as boas empresas, que a gente sempre diz. E, cara, essa foi minha jornada no mercado financeiro, mas eu me identifiquei muito com o que você falou, porque isso só começou em função de uma dificuldade. Eu tive dificuldades em casa. Meus pais estavam passando perrengue para pagar as contas. Então, eu via aquilo acontecer, meu pai chegando com a mão cheia de graxa, falei, isso não pode acontecer. E aí fui eu, como você descreveu exatamente o que acontece com o brasileiro, com todo o brasileiro, a maioria dos brasileiros, né? Passam dificuldades e por isso acabam criando alguma coisa para sair. Algumas pessoas sei lá, ficam em berço esplêndido lá, como se nada tivesse acontecido, e algumas outras vão ralar, vão viver. E essa é uma forma que todo brasileiro consegue prosperar. A Bolsa de Valores é uma ferramenta de geração de renda formidável, fantástica, mas, como qualquer outro negócio, ela exige tempo, ela exige disciplina, ela exige paciência. Mas um dia você consegue viver dos dividendos. Isso é fato comprovado pelo próprio Barsi, por nós do AGF, e hoje a gente trouxe o Isaú aqui, que tá na jornada, né? O Isaú, que eu tô dentro da camisa do AGF pra ele aqui. Eu já tô quase sendo de dentro da empresa do AGF.